Fala galera, meu nome é Sérgio Garcia e hoje vamos falar sobre média móvel no Power BI. Vamos ver como que funciona? Como que a gente faz, por que que a gente precisa fazer. Então aqui a gente tem duas tabelas, tá? Já importei todas as tabelas, já fiz todo o tratamento possível para a gente já partir para o nosso cálculo. Mas só para vocês entenderem, então a gente tem o registro de login, a gente tem uma tabela calendário e uma tabela de mensagens. Então, qual que é o desafio aqui? A gente quer descobrir o quantas pessoas utilizaram o nosso aplicativo para mandar mensagens. Então, quantas pessoas mandaram pelo menos uma mensagem no nosso aplicativo? Para a gente fazer isso, eu vou criar uma medida, eu vou criar uma nova medida, onde eu vou colocar aqui quantidade usuários. E eu vou usar a fórmula distinct count, que eu quero saber onde dentro da tabela mensagens eu tenho uma coluna chamada nome. Então, quantos nomes diferentes eu tenho que enviaram alguma mensagem? Então, vamos lá. Então, quando a gente faz aqui, a gente traz aqui distinct count, a gente tem 109 usuários. Ah, eu quero saber por dia quantos usuários enviaram pelo menos uma mensagem no nosso aplicativo. Então a gente pega aqui, vou pegar um gráfico aqui e vou colocar a data. Então aqui a gente tem utilizar a nossa fórmula calendário, certo? E utilizar a quantidade de usuários no eixo Y. Eu vou quebrar aqui, então a gente tem, ó. Então a gente tem em junho, julho, agosto, a gente tem todos os dias. Porém, se a gente perceber aqui dentro do gráfico, existe uma grande sazonalidade entre eles, entre cada dia. Então eu tenho um dia que menos usuários utilizaram o aplicativo, como 3 dias, como eu tenho dias que utilizaram 20 usuários. E assim por diante. Então, existe uma grande sazonalidade que dificulta a gente saber se estamos em crescimento, se nosso aplicativo está recebendo cada vez mais usuários, ou se nosso aplicativo está recebendo cada vez menos usuários. E é aí que a gente vai usar a média móvel, para tentar descobrir e tentar chegar numa análise melhor. E como que a gente faz isso? Então, a gente vai criar uma nova medida aqui, onde eu vou colocar média móvel, e aí igual. A gente vai utilizar aqui, primeiramente, o Average X, que é basicamente para descobrir qual a média diária dos nossos que estão tendo os usuários. Perfeito. E o primeiro argumento é a tabela, onde a gente vai utilizar uma nova medida, que é a medida Dates in Period, onde essa medida ela cria uma nova tabela calendário fictícia, com os argumentos, com as regrinhas que a gente vai colocar agora aqui. Então, a gente vai colocar a nossa Dates, é a nossa coluna de calendário. Então, a gente tem aqui de calendário data, certo? A data inicial, a gente tem... a gente vai usar o que? O last date. Então, a gente vai pegar a última data. Então, é essa data que eu quero pegar. A última data da data calendário. Certo? E eu quero pegar também o número de intervalos, que aí seria menos 7. Vamos fazer aqui com menos 7 e dia. Ou seja, o que eu estou falando para ele? Pega essa tabela, cria uma tabela calendário com os últimos 7 dias da data de hoje. Então, da última data. Então, por exemplo, se eu tiver aqui no dia 6 de agosto, a média desse dia ela tem que ser diferente ao dia 7. A tabela vai ser diferente também, porque eu pego o dia 7 e os últimos 7 dias. Então, essa é a regra dessa medida. Feito isso, a gente coloca um vírgula aqui e vamos para o segundo argumento da
average x, que é a nossa tabela, nossa medida de média, onde a gente vai pegar o que? A quantidade de usuários, que é aquela medida que a gente criou aqui com o número de usuários únicos dessa tabela. E aí a gente fecha nossa medida. Vamos ver se deu certo? Quando a gente joga aqui para uma tabela de colunas empilhadas, então vamos mudar aqui o gráfico de colunas e jogar essa média móvel no eixo da linha. Ela está meio confusa aqui, mas porque a gente tem mais datas, né, no nosso calendário. Então, vamos pegar aqui e só pegar... Vamos trabalhar apenas com... Deixa eu pegar aqui... Trabalhar só com datas. Eu vou colocar um filtro aqui. Configuração de sistema, valores... Opa! Aqui. Então, eu quero entre, certo? Então, eu vou criar essa linha. Então, eu sei, por exemplo, que não tem mensagens antes de junho. Então, eu vou tirar também essas datas aqui do dia 11 de agosto, aqui, ó, que a gente percebe aqui que não tem na nossa tabela. Então, a gente percebe que a data só vem até o dia 10. Vamos trazer, então, só até o dia 11. Que ele está trazendo aqui, ó, até o dia 10. Até o dia 11 eu quero. Perfeito, ó. Então, dá para perceber que a nossa média móvel, ela fica mais suave, a curva do gráfico. Então, quando a gente traz para cá, pro coisa, apesar de eu ter ciclos lá no fundo, onde um dia eu tenho muitos usuários, outro dia eu tenho menos, a nossa média móvel, ela suaviza essa curva, o que nos ajuda a entender que, nesse caso aqui, a gente está andando meio que de lado. Não está ocorrendo nem crescimento e nem um decréscimo na nossa curva. Ela está andando de lado. Certo? Então é isso, pessoal. Essa é a ideia da média móvel. É assim que a gente faz. Essa é uma das formas que a gente utiliza a média móvel. Espero que tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilha, comenta aí embaixo, traga algumas sugestões, melhorias que a gente pode fazer aqui para trazer cada vez mais conteúdos melhores aqui para o nosso canal. Fechou? Valeu, pessoal. Abraço.